Beleza, convido para gravar, para o outro, começou. Pessoal, então, obrigado, na verdade, antes de tudo, pelo tempo, pela disponibilidade de vocês, né? Para a gente é super importante ter tido essa oportunidade de ter essa conversa, e bem em linhas gerais, até para a gente poder falar realmente do que importa, é que a gente vem enfrentando isso desde sempre, né? Da história, acho que da Sunwat. Eu fui Madrid, Rimasqueiro da Havaianas, eu saí da Havaianas em 2010, né? Então já faz aí uns bons anos, por sinal, junto com a Vera Bain, que está aqui nos ajudando. Ela não é a única aqui que não é ou Madrid atual, ou mãe de Ranir, ou de Madrid, mas como a Havaiana andava, a gente não conseguiu nenhum representante. E a Verinha, ela foi da minha época também, eu fui masqueira, ela foi Rinur, né, da Havaiana andava na época, Fechnat, enfim, tudo isso. Ela é médica, pediatra. O Bruninho, na verdade, né, mesmo antes de eu saber, e foi super legal a ideia dele, optou por poder convidar a Verinha, porque ela conhece um pouco e sabe como funciona também a Havaiana, os acampamentos, né, que justo de todos, na verdade, um pouco mais peculiar em relação à fogueira, em relação a materiais cortantes, enfim. E aí, como hoje não tem nenhum pai nem mãe da Havaiana, a Verinha está aqui junto conosco para poder ajudar também um pouco nas ideias e tudo isso. Então, só para todo mundo poder entender, e os outros aqui são pais ou mães de pessoas ou da Razif ou da colônia, né? E a nossa ideia aqui é que a gente vem enfrentando desafios, como eu comentei no comecinho, desde sempre, em relação aos protocolos a serem seguidos, né, nas viagens. A gente sempre torce para que nada seja necessário, para que as enfermeiras ou enfermeiros que nos acompanhem, que eles precisem só dar o medicamento, né, para o Ranir que precisa, às vezes colocar ali um curativo e um cortezinho que aconteceu. Então, coisas simples, né, que é inevitável, acontece no dia a dia até dentro de casa, até em ambientes ainda mais controlados do que uma coluna de férias, do que um acampamento, uma marrané, porém nem sempre é assim. Às vezes algumas coisas um pouco mais graves acontecem e a gente sempre tenta fazer da melhor maneira possível, tenta ter bons profissionais para estarem conosco, mas nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente espera, da forma que a gente acredita que deveriam ser, ainda mais ali no momento. Às vezes é de dia, às vezes é de noite, é de madrugada, está escuro, num sítio acaba sendo um lugar um pouco mais insalubre assim, porque você tem uma atividade no meio de um campo de futebol, por exemplo, que é pouco iluminado ou nada iluminado, dependendo da atividade, e nesses erros que acontecem, começam a chegar várias opiniões de pais e mães. Ah, tem que ter ambulância, não tem que ter ambulância, a gente tem que ter, logicamente, mais equipamentos, menos equipamentos. Então, nada melhor do que a gente fazer esse fórum e entender com vocês que são da área de saúde e nos ajudar a nos orientar, logicamente, a gente pensar juntos o que é o necessário e o viável e o factível que a gente possa ter nas nossas viagens com a juventude da CIP, né? E que todos assim se sintam, logicamente, confortáveis, seguros, e o principal de tudo, que a gente tenha a condição de poder suprir alguma eventualidade que aconteça com uma criança, ou com um Madrid também, caiu, se machucou, bateu, seja as costas, seja o rosto, seja a cabeça, mas que a gente acerte e tenha essa estrutura, tá? Então, eu acho que essa introdução que eu queria fazer bem de forma resumida, para que a gente possa ouvir vocês, talvez daquilo que vocês hoje já conheçam que a gente tem, esse é o mais importante aqui, por isso que são pais e mães de Ranir ou Madrim ativos, né, que vocês saibam o que já tem, e aí vocês entendam o que está bom e o que falta, ou talvez o que não deveria ser dessa maneira e ser de outra, e realmente a gente poder anotar, e a partir daí poder fazer realmente uma nova fase aí da parte de SOS, vamos dizer, da parte de enfermagem das nossas Mahanot, tá? Acho que esse é o ponto aqui principal, e eu passo para vocês, se o Bruno quiser complementar alguma coisa, senão a gente está à disposição para poder ouvi-los. Por enquanto não tenho nada. Quero escutar. Eu tenho. Vocês já sabiam que eu ia pedir, né? Para falar. Você é uma peça fundamental aqui para a gente hoje, sabe disso. Fica à vontade, Patrícia. Na verdade, meu filhotinho está revolucionando, né? Depois do que aconteceu, infelizmente, né? Mas graças a Deus ele está bem. A gente tem certeza de que muitas coisas precisam ser mudadas. E primeira coisa que eu queria colocar, assim, quando a gente fez nossa reunião, a gente estava também muito no emocional, depois de tudo que aconteceu, que Deus livre podia ter custado a vida dele. Mas, primeiro, eu soube que a enfermeira que até então ia em todas as Mahanotes, já se aposentou e não vai mais, mas para mim a primeira coisa de todas é ter um enfermeiro, enfermeira qualificado, porque realmente o que aconteceu foi inadmissível. Passar informação errada de batimento de BPM, falar, né, 22 BPM, assim, é inaceitável isso, e eu podia ter tido um treco do coração também na hora.
Então, um enfermeiro qualificado é obrigatório que isso que aconteça. Assim como também eu soube que foi falado, né, que ela ficava falando dormir, ele não podia dormir em hipótese alguma depois de bater a cabeça e ter uma convulsão. Então, é muita, muita falta de preparo. Não sei, de fato, se vocês falaram que ela é enfermeira, não sei se é ou não, porque é um erro inadmissível para um enfermeiro, mas esse é o primeiro ponto. E segundo, que são os mais básicos de todos, é treinamento de primeiros socorros para todos os Madrihim, mas todos. Quando o Arthur abriu o olho, ele escutou alguém perguntar para ele: precisa mesmo chamar enfermeira? Perguntando. Cara, como precisa chamar enfermeiro? O menino desmaiou e teve uma convulsão. Levaram ele andando para a enfermaria, não tinha maca. Então, assim, falta primeiros socorros total. Os Madrihim, graças a Deus, tentaram ajudar de todas as formas. A Kems foi super atenciosa, usou os conhecimentos dela do curso de medicina, acompanhou a gente no Uber na viagem, mas assim, é fundamental, não se pode fazer mais uma Mahanel, nem uma Peulá num sábado, sem o curso de primeiros socorros para todos os Madrihim. Isso, para mim, assim, não pode acontecer sem ter isso. Desculpa ser tão enfática, mas como aconteceu isso com o Arthur há super pouco tempo, né? Assim, eu tô receosa até dele ir nos sábados nas pelotas, porque ele pode cair, enfim, qualquer um pode, e quem vai na hora socorrer? Né? Como você falou, Fernanda, a gente não quer que aconteça, mas aconteceu. E podia ter custado Deus livre a vida dele. Né? Então, esses são os dois pontos principais que eu vejo que já tem que ser urgente, que não tem como esperar nem para peolar, nem para fazer uma peolá num sábado de Hazit ou Sip sem ter um primeiro socorros. Sobre a terceira questão que a gente falou, de ter sempre algum médico na Mahané. Não dá para contratar? Tudo bem, vamos ver a questão de ter pais voluntários que se dividem, 2 dias um pai, 2 dias outro pai. Eu acho que é fundamental, sim, ter médicos ali. Eu acho que só enfermeiros num lugar que é meio do mato, que não tem estrutura, que o hospital mais próximo, por exemplo, quando eu liguei para o Bruno, né, que eu perguntei o hospital mais próximo, a resposta foi de que seria a Santa Casa, que não teria a estrutura que ele iria precisar. Então, tem que ter um médico ali para acompanhar. Todos os médicos do pronto-socorro, quando a gente chegou, perguntaram de que hospital ele estava vindo, e eu falei que de nenhum hospital. Eles falaram, mas é obrigatório, queda com desmaio, é obrigatório ficar sob acompanhamento médico logo após. Tá? Então, eu não vejo que é um impeditivo, se não tem a verba, a gente pode sim trabalhar com pais voluntários. E, por fim, a outra questão que eu queria colocar é a questão da ambulância, que a gente chegou a falar com vocês, e que até o Fernando falou, isso é um sonho de consumo. Eu já não vejo dessa forma. A gente está lidando com várias vidas. A gente sabe que, principalmente, a da CIP, o lugar onde a colônia da CIP já é um lugar mais habitado, mas onde a da Hazit não. Então, eu acho fundamental, sim, ter ambulância, porque é o que a gente espera, que não aconteça nada, mas aconteceu. Então, não só ele não foi levado de carro ao hospital, como também não tinha ambulância, né? Quando foi falado, 22 BPM, eu falei, põe numa ambulância. E não dá para comprar ambulância, obviamente, não dá para ter uma ambulância própria, mas a gente tem algumas possibilidades. Se não tem verba própria, a gente pode tentar arrecadar fundos, a gente pode ver locação de ambulância para uma semana Hazit, uma semana CIP, uma em janeiro, uma em julho. Dezembro, julho. Então, tem algumas formas que a gente pode tentar viabilizar. Tem a Atsalá, tentar fazer uma parceria com a Atsalá e tentar minimizar esses custos, mas eu não acho que é um sonho de consumo, eu acho que é uma real necessidade. Eu não penso dessa forma. Enfim, tentei colocar de forma objetiva, mas esses são os 4 principais pontos que eu gostaria de acrescentar. Eli, você. Ele, Boa noite, muito prazer. Eu sou Só tá um Eli. pouquinho, ele só tá um pouquinho baixo, desculpa. Aí, deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho. Aqui. Não sei se é o seu fone. Talvez. Melhorou? Não. Máximo, tá muito ruim? Perdão, só faltou um item, enquanto a gente está aí. Assim? Só faltou um Bem melhor, Eli. Desculpa, Tá Patrícia.
Pode Tirei falar. aqui o meu. O oxímetro que também não tinha. Na pandemia, toda a família adquiriu um oxímetro. Então, assim, é uma coisa tão básica, né? O menino desmaiou, teve uma convulsão. O que a gente vê primeiro? Saturação e BPM. E aí não tinha como ver, né? Então, isso é uma coisa de farmácia, custa R$ 70, R$ 80. Então, é uma coisa simples que dá para resolver fácil. Maravilha. Boa noite. Eu sou o Eli. Eu sou pai da Lívia. A Lívia é Hanihá da Colônia. E também fui a vida inteira de movimento juvenil. Aqui eu acho que eu conheço a Silvia, que fez ABC também. Acho que ela não vai lembrar, mas fez ABC. Eu tive participação bastante em montar grupos de assistência para Mahanot no passado, para os cursos da federação, alguns acontecem, inclusive, nas dependências da CIP, e antes da Tzalá ser formada, né? Então, vou compartilhar com vocês aqui, quando o Bruno me convidou para estar aqui, eu já fiz aqui um roteiro que eu queria compartilhar. Então, a primeira coisa, Patrícia, acho que muito do que você falou é bastante pertinente, respeito super né, a tua angústia como mãe, eu como pai também teria. Então, quero trazer alguns pontos. Obviamente, o risco de acidente é sempre maior em casa, né? Onde os maiores acidentes acontecem em casa. Os ambientes da colônia ou da Mahané, das atividades fora, eles se tornam um ambiente doméstico para os nossos filhos por dias, além do risco do transporte e do risco de estar ao ar livre em atividades outras, né? Então, é natural que a gente tenha maior risco durante esse período. Então, a gente tem que ter planejamento proporcional ao risco. Eu acho que tudo começa com um bom planejamento da lista de medicação e do histórico. Acho que a gente tem que dar valor a isso, tem que valorizar isso, para realmente entender se individualmente alguma das crianças precisa de uma assistência maior. Eu sei que já tem isso. Para falar a verdade, eu nunca fiz, é sempre a minha esposa que preenche, então eu não sei como está essa lista, acho que é a primeira coisa. A segunda coisa, eu entendo que nas atividades, durante esse período fora, é necessário um enfermeiro ou enfermeira lá. Eu não acredito que o médico é necessário, mas, obviamente, respeito aqui as outras opiniões. E ter muito claro qual que é a rota de fuga, qual que é o protocolo se a gente tem algo acontecendo. Então, eu não acredito que é necessário. E olha que eu já montei grupo de médicos voluntários para irem nos lugares. Eu não acho que, primeiro, que é fácil, e segundo, eu acredito que um enfermeiro conseguiria fazer o primeiro atendimento, ok? Então, minha opinião aqui profissional. E, claro que ter o carro e a rota definida para onde ir quando acontecer alguma dessas coisas. A gente precisa ter isso muito claro. Materiais, sem dúvida, a Patrícia trouxe aqui, então, entender pelo risco, qual material precisa ter, qual medicamento e assim por diante. Concordo 100%, curso de primeiros socorros para todos os madrihim, e digo mais, a Sociedade de Cardiologia faz curso para crianças. Eles vão nas escolas dar curso de RCP. Para os madrihim, não estou falando de parada cardíaca, mas de entender se aquela lesão é grave e fazer uma estabilização dela antes de tirar alguém, se é que não é para tirar, né? Eu acho que queimadura, combate a incêndio, tudo que a gente faz é tudo proporcional ao risco. Então, eu entendo que dá para a gente fazer um planejamento disso, não é difícil, ok? Então, isso dá para fazer. E quando os madrihim ou o grupo profissional estiver fazendo as atividades, é importante identificar o risco. Que risco tem essa atividade? É uma atividade à noite, é uma atividade jogar futebol no sabão, tem fogo, não tem fogo? Então, tem que estar identificado o risco para a gente preparar, no mínimo, alguém da Tsevet para saber, ou todos, enfim, mas no mínimo alguém para saber qual o risco e qual a medida a ser tomada, ok? E, por último, o contrato com uma ambulância, eventualmente, dependendo do local, eu acho que faz sentido ter um contrato, isso não é difícil, a gente sabe onde vai ser a Mahané ou a atividade, dá sim para deixar um contrato feito, e, claro, a Tzalá poderia ser a grande parceira na cidade de São Paulo,
inclusive para fazer o treinamento para a CEVET e, eventualmente, para as outras pessoas. Então, eu tentei trazer aqui, elencar de maneira organizada algo para apresentar aqui para vocês. Era isso. Obrigado, Eli. Cíntia. Olá, eu sou enfermeira intensivista, já quase 30 anos de atuação, e sou mãe do Razi, acho que aí todo mundo conhece. Eu acho que, assim, primeiro até, se defendendo a categoria, mas também não menosprezando o profissional que estava na Mahané. Muito provavelmente deva ser um técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, né? Eu sou enfermeira formada pela USP, pós-graduação, então, assim, mesmo o básico, um enfermeiro saberia, né? Então, e se um enfermeiro bem preparado, treinado, eu também acho que ele teria condições de prestar o primeiro atendimento e dar continuidade até a chegada no pronto-socorro. Então, eu concordo com ele dizendo que, assim, que o treinamento adequado e equipamento, né? Não adianta ter equipamento se a pessoa não está treinada. Então, precisa estar treinada e saber usar o equipamento. Então, assim, talvez um monitor simples, um oxímetro, como a Patrícia falou, eu acho que perfeito, porque a oximetria também você consegue ver a pulsação, um DEA, né? DEA é um desfibrilador. Então, quando a gente fala isso está na legislação. Eu não me lembro agora quantas pessoas tem que ter para ter um DEA, mas assim, no supermercado tem que ter, na farmácia, em viagens, aeroporto, tudo bem que aeroporto circula maior número de pessoas, mas a gente tem crianças de 6 anos até adolescentes. Então, se a gente for pensar um DEA, ele pode ser manuseado por um enfermeiro, não necessariamente por um médico. Até um leigo treinado, quer dizer, leigo eu digo que não é da área de enfermagem. Um leigo treinado, ele pode usar um DEA, né? Então, acho que de equipamentos, eu acho que isso seria importante. Eu acho que também, assim, tem um olhar mais, assim, aprofundado da ficha médica, né, do Sanrins, fazer talvez um mapeamento de histórico que de se esperar. Eu acho que isso seria interessante também. Eu acho que, como ele falou, acho que os protocolos pré-estabelecidos, assim, um mapeamento do risco, concordo que também tem que ser feito. E aí, mapeamento, protocolo de atendimento. E uma outra coisa extremamente importante que eu acho. Todos devem ser treinados, sim, mas eu acho que não deve começar com todo mundo. Então, poucas pessoas bem treinadas, eu acho que é o suficiente, porque é a qualidade do treinamento. Eu acho que, posteriormente, aí vai ampliando o número de pessoas treinadas, porque é mais fácil treinar poucas pessoas e treinar bem, porque basta ter uma, duas, três sabendo o que fazer, do que um monte de gente treinado mais ou menos. Então, eu vejo por esse lado, assim, por experiência, lógico, né? Quanto maior número de pessoas, saber como desengasgar um ferimento mais profundo, né, convulsão, etc. Várias situações. Mas eu acho que deveria começar com o menor grupo, esse grupo bem treinado, e aí vai ampliando, porque reforça essa questão. Melhor estar bem treinado do que estar muita gente treinado mais ou menos. Tá? Então, esse que é o meu ponto de vista. Só um segundo. Tem uma fila. É, Vera. Tá bom. Então, na verdade, o que eu queria falar é o seguinte: eu acho que
a centralização de quem vai fazer um atendimento tem que ser no profissional da enfermagem. Porque os Madrihim, a gente pode dar curso para eles, a gente pode treinar, mas assim, muda a cada Mahané, muda quem que é, porque muda a equipe, porque um tá cuidando dos grandes, depois tá cuidando dos pequenos, depois foi pro Shnato, voltou, tá no vestibular. Então, na colônia mais ainda, né? Porque pelo menos na Vendava e na Hazid são a mesma equipe de Madrihim que tá em todos, só muda quem vai para qual idade. Mas na colônia mais ainda, cada vez é uma equipe diferente. E no final das contas, bom, para todo mundo que é médico, enfermeiro e trabalha em hospital, etc., nós somos profissionais, bem treinados, estudados, pós-graduados, e na hora da emergência, nunca sai do jeito que foi na hora do treinamento. Tanto que a gente faz debriefing depois, né? A gente, toda vez que tem um caso grave, a gente depois senta e fala o que você fez bom, o que você fez ruim, etc. E imagina esses meninos de 18, 20 anos que estão treinados, mas de repente se deparam com uma situação real, que entendi que aconteceu, você esquece o treinamento, né? Assim, você esquece. Não é que eu digo, não estou falando, então não vamos treinar ninguém porque você esquece. Mas assim, não vai sair igual era na hora que você fez no boneco, ou que você estava lá naquele workshop só com seus amigos, né? Assim, no final das contas, você tem um menino de 6 anos na mão de um cara de 18, que graças a Deus tem, porque é isso que é legal da Tanoá e tudo mais, mas não dá para esse cara ser o responsável pelo atendimento. Então, eu acho que tem que ter o curso, sim, de primeiros socorros, mas, não sei, na faculdade de medicina, a gente aprendia assim, no estágio de oftalmo. Se alguém machucou o olho, o que você tem que fazer é põe um copinho na frente do olho, para não machucar mais, e leva para o PS da oftalmo. Tipo, esse era o treinamento que os médicos recebiam sobre o oftalmo, do tipo, não estraga mais esse olho, porque você não sabe mexer nisso, mesmo sendo médico. Então, eu acho que, apesar da gente dar um treinamento legal e fazer reanimação cardiopulmonar, desfibrilador e tudo mais, assim, os meninos precisam saber desengasgar, porque não dá tempo de chamar outra pessoa, não dá tempo de chegar no PS. Eles precisam saber não piorar uma pessoa que sofreu um trauma, né? Então é isso, não pode levantar aí para passear e não sei o quê, uma fratura, um trauma. E identificar se a pessoa precisa de uma reanimação cardiopulmonar. Acho que de verdade, verdadeiro, o que precisa de primeiros socorros é isso. Porque tudo de medicação está na ficha e a pessoa da enfermagem é profissional nisso. Então, acho que assim, o que a gente precisa é muito legal, e assim, acho que na Vaendava isso até tem tá mais dentro, né, assim, ou estava pelo menos, do DNA da Vaendava na época, porque faz parte de ser escoteiro, ter um curso de primeiros socorros e saber enfrentar e não sei o quê. Mas mesmo assim, é muito teórico, na hora da prática, a gente não está pronto para isso, né? São jovens, bem jovens, cuidando dos outros. E aí, o negócio, assim, do profissional da enfermagem, de novo, faz alguns anos que eu saí da Tanoá já, mas é muito difícil conseguir um bom profissional de enfermagem disposto a passar um mês fora do trabalho. Né, assim, na Mahané, essa pessoa é muito rara, porque enfermeiro mesmo, que não é técnico nem auxiliar, poxa, tá trabalhando no hospital em julho, em janeiro, em dezembro, né, assim, não vejo, acho difícil arranjar essa pessoa, e ainda mais um bom enfermeiro, e diria ainda mais, um enfermeiro que está acostumado a trabalhar com pediatria é muito raro. Sim, mesmo na época que eu trabalhava no pronto-socorro e atendia a pediatria no pronto-socorro, nem todos os enfermeiros se sentiam tranquilos de fazer a parte pediátrica. Então, acho que a seleção dessa pessoa é muito importante e o treinamento principal dessa pessoa, porque ela que vai ter que fazer, ela vai ser o líder da equipe, né? E quando a gente está falando geralmente de emergência, o médico é o líder da equipe e o enfermeiro fica com outras funções que não é de líder. Então, a gente tem que pegar uma pessoa que seja uma pessoa que vai estar sempre com a gente e fazer o treinamento e investir no treinamento dessa pessoa. E aí eu acho que, assim, tendo a concordar com ele, que talvez não precisa de um médico na Mahané, porque a maioria das coisas médicas que não são de emergência, assim, que não é uma parada ou um desengasgo que pode ser feito por uma pessoa treinada,
dá tempo de levar um PS e resolver, que são doenças, etc., concordo, mas talvez a gente deveria ter um contato médico, e isso já foi feito em algum momento na Mahané, da CIP, porque eu já fui esse contato de alguma Mahané, algum tempo atrás, já formada e não mais na Troá, mas um contato médico que o cara sabe que ele está de plantão sobre aviso para atender um caso, qualquer caso, e que os pais saibam que é esse o médico e tudo mais, porque assim, acho que erros vão acontecer, coisas vão acontecer lá que não vão ser, madrinhas vão se desesperar, e situações novas que a gente não planejou vão acontecer, mas se a gente tiver um contato aqui, acho que ajuda bastante, sabe? E aí, só específico da Vandava, Fê, eu acho que o risco fica potencializado porque a gente está usando fogo, então queimadura muito forte, né? Fogo e pérfuro cortantes. Então, acho que talvez especificamente para a Vandava teria que ir um pouquinho mais nesse primeiro atendimento de um corte ou uma queimadura. Mas acho que, por outro lado, também o fato de a gente usar sempre também deixa um pouco mais em alerta do que se por acaso fizer uma atividade com fogo em outro lugar. Acho que a gente usa, assim, talvez com um pouco mais de respeito, porque a gente está acostumado e já tivemos problemas, né, assim, no passado, enfim. Mas acho que é isso, desculpa, eu falei. Uma observação aqui, Vera, perdão, não vou roubar a vez de ninguém. Os materiais para fogo e para pérfuro cortante devem ser revistos, né, porque não são o dia a dia das outras atividades. Então, eu acho que aqui vale a observação de rever material, de novo, proporcional ao risco. Quando você identifica o risco, você se planeja. Acho que aqui vale... Não precisa levar para a Razita uma coisa que precisa levar para a Vandava, tem que ser mais completo, tá bom? Exato. E o treinamento, talvez, para combate a incêndio, pode ser mais intenso, né, pessoal? Isso aí. Obrigado, Vera. Silvia. Oi, pessoal, boa noite. Oi, Eli, eu lembro de você, tudo bom? Eu sou a mãe do Léo, né? O Léo é madrir, junto com o Dudu, né? E, assim, eu acho o seguinte, eu concordo mais ou menos com o que todo mundo falou, eu também acho que um médico lá não tem necessidade. Você vai para um hotel, você não tem um médico num hotel, um hotel fazenda, você não vai ter um médico, talvez você tenha alguém que tá lá no hotel hospedado, mas você não tem um médico no hotel, né? Você talvez vai ter alguém, às vezes nem um enfermeiro, né? Mas você tem alguém que vai poder ajudar num primeiro socorro para depois levar a pessoa, né, para um hospital. Então, eu também acho que não. Eu acho que seria, lógico, supra-sumo se a gente pudesse contratar um médico que ficasse uma semana, né? Que, não sei, mas na Razita não é um mês, é uma semana, que pudesse ficar uma semana, mas é inviável, porque a gente já tem tido muitas dificuldades em termos de custo, né, de Mahané. As Mahanot estão diminuindo a quantidade de dias, justamente por causa de custos, né, porque estão saindo muito caro, e então você contratar um médico não dá, e eu também acho que não tem necessidade. Agora, realmente, algum bom, não precisa ser enfermeira, porque eu concordo com a Vera, é difícil, também é caro, um enfermeiro para ficar lá uma semana não é uma coisa barata, mas um bom auxiliar de enfermagem preparado, porque a minha impressão sempre foi que os enfermeiros que iam, auxiliares de enfermagem que iam, não tinham praticamente nenhum preparo, nem para dar uma medicação. Então, eu acho que um bom enfermeiro preparado, treinado, auxiliar de enfermagem que seja, eu acho que já seria bastante positivo. Eu achei bem legal essa ideia de ter o médico de plantão à distância para dar orientações, né? Até para coisas que às vezes não são tão urgentes, mas olha, que remédio que eu dou, o que eu faço? E isso sim poderia ser um pai, até porque nenhum Hanir, nem Madrir, muito menos, ia querer ter o pai dele lá 2 dias junto na Mahané. Eles querem ficar longe, acho que a gente esteja mais longe deles, então ninguém ia querer ter pai lá na Mahané. Mas a distância, eu, por exemplo, não poderia, me ofereceria para ficar, né, com o celular à distância para dar orientações. Isso eu acho que bem legal, achei uma ideia bem legal, tá? Agora, uma coisa que eu acho interessante treinar os madrihim, eu acho que não precisa ser todos, talvez o grupo que tá deles, né, dos mais velhos,
né? Talvez o grupo mais velho, porque assim, é como vocês falaram, às vezes não está todo mundo, uma marrané vai um, outro vai outro, mas se você treinar o grupo todo, uma parte deles vai estar lá, né? E uma coisa que eu acho, vocês até citaram, mas a gente está falando de reanimação cardiopulmonar, RCP, mas a gente espera que não chegue a tal ponto, mas existem coisas até menores que eles precisam de treinamento. Vocês falaram da AVA em termos de fogo e em qualquer lugar, eles fazem fogueira. Eu já soube uma vez, há muitos anos atrás, hoje já é um adulto, já está, sei lá, já está acho que quase casado, de um ranir que se queimou na fogueira, e foi uma queimadura feia. Então, eu acho que tem algumas coisas de primeiros socorros. Eu dou aula lá no ABC, e o ano passado eu fui, na metade do ano, para o projeto Rondon com os alunos. E o que a gente fez no projeto Rondon foi bárbaro, foi fantástico, assim, com outras faculdades, a gente preparou os alunos, porque são os alunos que dão as aulas, né? Mas os professores que ficaram juntos, ajudando, e a gente fez curso de primeiros socorros lá. Então, a gente viu o que precisa. É queimadura, precisa saber. Não é muito complicado, mas você tem que saber o que tem que fazer numa queimadura. Queimou na fogueira, o que tem que fazer? Ferimento cortante é muito comum, você não precisa andar faca, você não precisa falar de coisa muito mais. Pode acontecer. Até eu acho que é importante saber fazer um torniquete. Como comprimir, compressão direta, coisas que são simples. Eles aprendem, com certeza eles aprendem com facilidade. Um torniquete, e não precisa, às vezes, de material muito diferente, assim, do que eles vão ter lá. Nesse curso de primeiros socorros, eu ensinei como você pegava um pano, um graveto e fazia um torniquete. E a gente, o público, a gente estava lotado de... foram vários dias, e cada dia vinha um grupo diferente, era uma sala cheia de gente, e o público eram professores de escola, né? A gente estava em Arujá, esse projeto Rondon foi em Arujá, então a gente capacitou professores de escola, porque eles estão com as crianças lá, e acontece, engasgo, sem dúvida, eles têm que saber fazer a manobra para desengasgar, né? Queimadura, ferimento cortocontuso, convulsão, era uma coisa que a gente colocou também, quais são os procedimentos, né, numa convulsão, e, lógico, a gente espera que não aconteça, mas tem que saber fazer alguém tem que saber fazer a reanimação cardiopulmonar. E nessas horas, não importa que muitos estejam preparados, tem que ter um protocolo, porque é como vocês falaram, às vezes em hospital, eu sou otorrino, eu trabalho no hospital de otorrino. Há pouco tempo atrás, a gente teve uma parada, a gente raramente tem parada lá, mas a gente teve uma parada e foi um caos, gente. Vou ser muito sincera com vocês, foi um caos, porque a equipe não estava, desde os enfermeiros até nós médicos, a gente não estava preparado para conduzir uma parada, entendeu? Então, a gente mesmo viu que a gente precisa rever tudo isso aí. Então, assim, tem que ter um protocolo. Então, talvez realmente quem vai conduzir, se for uma coisa mais séria, é a auxiliar de enfermagem, né? Porque sempre tem que, numa parada, tem que ter alguém conduzindo, cada um vai ter que saber que papel vai assumir, porque senão vira caos, né? Mas eu acho que a gente também não tem só parada, eu acho que é mais comum acontecer uma queimadura, um ferimento, um engasgo, uma coisa assim, que eu acho que eles têm que estar preparados para... E eu acho que tem que treinar todo mundo que der, os mais velhos, né? Você não precisa treinar, mas treina a turma mais velha, e depois isso pode virar uma rotina. Sempre que o pessoal vai assumir, né, ANH e essas coisas que eu estou começando a aprender agora, por causa do Léo, né? Essa turma faz o treinamento de primeiro socorro. Acho que um treinamento de primeiros socorros, ele engloba isso daí que eu falei. Tá? Outra coisa, eu acho que eles têm que estar num lugar que realmente tenha condições. Ambulância eu achei bem legal, acho que foi o Eli que falou, né? A ideia de você ter
um contrato com uma ambulância, né? Porque se você depende de onde você estiver, também não vai ter ambulância no local, e também é uma coisa que vai sair caro se a gente tiver ter uma ambulância contratada para ficar a semana toda, né? Mas eu acho que pode ter realmente um contrato com uma ambulância que você liga e fala, olha, vem que eu estou precisando da ambulância, que é o que você faz quando você precisa de uma ambulância. Você vai chamar do hospital, você vai chamar a Slahá, você vai chamar, vai vir. Não está lá do lado na tua porta do teu prédio, não está no hotel onde você está, né? Então, assim, eu acho que, mas pode se ter um contato, isso é legal, e tem que ter um lugar de retaguarda que a gente saiba onde a gente vai poder levar a criança, ou adolescente, o adulto até, né? Eles, os madrihim, pode acontecer com eles, aonde vai levar, tem que ter um lugar de retaguarda. Se nos lugares que estão sendo as Mahanot não tem, né, a uma certa distância, aí talvez tenha que se rever o lugar onde vai fazer a Mahané. Eu acho isso, mais ou menos, acho que é isso. Só fazendo aqui um comentário, sem pegar a vez de ninguém também, mas um comentário em cima do que a Silvia colocou, em relação à distância, porque quando eu estava a caminho, né, e liguei perguntando se podiam me orientar qual era o hospital mais próximo, foi dito que seria a Santa Casa e que não teria a estrutura que ele fosse precisar. Então, assim, se é feito num lugar afastado, tem que ter um lugar que tenha estrutura para atender uma emergência. Então, ou é o que a Silvia falou, ou tem que mudar o lugar, ou tem que ter um plano com estrutura já determinado. Quando meu filho sofreu o acidente, foram 4 horas e 15, 20, quase 4 horas e meia até ele receber o primeiro atendimento. Então, assim, eu considero que foi Deus que ficou com ele, porque depois de ter uma convulsão, a queda que ele teve, 4 horas e meia para ter o primeiro atendimento, nós temos médicos na família, no pronto-socorro, temos vários amigos médicos, e todos falaram, não pode uma coisa dessa. Quando a criança tem uma emergência assim, precisa ser observado por um médico, não é nem enfermeiro, é médico. Acho que se tiver um enfermeiro muito qualificado, não tem problema, mas tem que ter uma observação qualificada. Foi pedido para ele dormir, e apagaram a luz, então era tudo que não podia, ir caminhando, ficar em pé até eu chegar, dormir. Então, assim, foi assim, uma falta, né, de planejamento total, desde a da condução inicial até a final. Então, é a questão da distância versus lugar, e a questão também da qualificação em relação a ser médico, ser enfermeiro. Me foi dito que a Estefânia não é técnica, que ela é enfermeira pós-graduada, mas como assim? Né, não ocorreu o atendimento necessário. Então, é isso que eu questiono em relação a ter médico ou ter enfermeiro, porque se ela é uma enfermeira pós-graduada e já estava há anos, né, na Hazit, então nós precisamos rever o tipo de qualificação que vai passar num crivo para poder acompanhar essas crianças durante todo o período que estão fora de casa. É só essa observação. Dudu. Boa noite a todos, eu sou o Dudu, estou aqui representando a Nagada Hazit. Quanto à parte dos Madrihim, que muitos pais falaram, a gente já assumiu, né, a Nagá esse ano, tendo ciência da situação do Arthur, e eu quero confirmar para vocês que a gente foi atrás da Salah, a gente já fechou um curso com eles de primeiros socorros, vai ser passado para a gente, é um curso adaptado para os Madrihim, eu não tenho muito conhecimento da área, mas que vocês falaram de várias coisas para se aprender no curso. A gente pediu um curso adaptado, né, ao contexto que a gente vive, né, cuidado com criança, com os Hanihim. Um espaço seria destinado para todos os Madrihim, a gente faria numa Analá de pós-sábado, que é um espaço que a gente conta com todos os Madrihim, e o curso deve acontecer no começo de abril. Acho que não no primeiro sábado, no segundo e no terceiro, que é um curso de 2 dias, e a gente já está bem apalavrado com a Tzalá, e eles vão vir, sim, dar esse suporte para a gente, para deixar tudo avisado para vocês. Acho importante complementar que esse processo vai ser também supervisionado pela equipe de juventude. A gente está acompanhando, tá bom? Oi, boa noite. Eu quero dar minha opinião também em relação a tudo que foi falado. Concordo totalmente com Eli.
em relação aos protocolos a serem seguidos. Concordo com a Silvia também que é interessante os madrinhos estarem informados e terem uma base para coisas mais básicas, né? Porque às vezes a gente está falando de coisas graves, como uma parada cardiorrespiratória, mas pode ter coisas leves, né? Que a criança às vezes está com uma dor de dente, está com uma dor de garganta, ninguém percebe, essa criança pode entrar numa infecção mais grave, né? E está precisando de medidas de socorro ali, de pronto-socorro, e não ser percebido, como eu já vi crianças chegarem no pronto-socorro com infecção dentária, uma angina de Ludwig, por não ter sido percebido em casa pelos pais, coisas simples do dia a dia, então é bom ter alguém com olhar treinado para perceber alterações numa criança que às vezes fica quietinha no canto. Tá? Em relação ao trauma em si, eu entendo a Patrícia pelo que ela passou, pela dor que você teve de ter seu filho ter sofrido, né, um acidente ali, um trauma, mas também concordo com a Vera que talvez não precise um suporte médico, um médico ali presente, mas concordo também com a Patrícia que precisa ter alguém especializado e formado. Então, eu acho que um técnico, por exemplo, de enfermagem, formado, especialista em trauma, que tenha trabalhado às vezes num trauma, na porta de um pronto-socorro que tenha um trauma, ele consegue exercer as funções adequadamente. Mas para isso ele precisa ter equipamentos adequados, então ele precisa ter uma maca, ele precisa ter UDEA, ele precisa ter um AMBU disponível, ele precisa ter esse treinamento também para seguir ali com o protocolo, tá? Então, acho que na minha opinião, tudo que foi falado é o que deve ser seguido mesmo. E acredito que um técnico de enfermagem, como eu conheço muitos técnicos que trabalham numa porta de um trauma, eles têm esse conhecimento para atender num caso mais grave, até de uma parada, e conduzir. Porque uma coisa que a Vera falou que é importante, não adianta treinar os madrinhos, porque eles não vão, exige um conhecimento, exige ali um conhecimento técnico, exige uma segurança, que na hora que ocorre uma situação, o madrinho ele não vai ter esse controle emocional e tem que ter ali um líder para dominar caso tenha algo mais grave. Tá bom? Então, acredito que mais essa é a minha opinião, só para fechar o que foi falado. Perfeito. Além de, logicamente, agradecer, acho que aí cada ponto e cada opinião, que é realmente nosso objetivo, né, com esse bate-papo de hoje. Eu primeiro tenho duas dúvidas e depois eu vou seguir para um ponto aqui. Eu fui anotando, na verdade, tudo e agora eu já fiz uma lista, porque a nossa ideia é que isso aqui não seja uma conversa pontual e única, tá? A gente precisa, na verdade, tentar formar daqui um grupo de trabalho no sentido de a gente ter um respaldo de vocês e ajuda. E quando a gente fala, já falou, né, o Dudu falou, a gente já conversou com a Atsalá e eles vão dar um curso pra gente, personalizado, ótimo, é o que a gente precisa, é o que a gente quer, porém a gente precisa que um profissional da saúde que conheça a nossa juventude efetivamente possa também avaliar e triar se esse curso vai ser dado corretamente, porque nem sempre os voluntários da Atsalá sabem exatamente como o Matunoá funciona. Os pais aqui de Hanihim ou de Madrihim sabem, alguns aqui também são Bogrim, né, foram da colônia, foram da Hazit, foi da Vaiandava, então eu acho que a gente também precisa ter essa força e essa parceria de vocês para poder avaliar esses momentos, seja o curso, seja a nossa lista de materiais a serem levados de primeiros socorros para as viagens, seja a entrevista com esses profissionais da área de saúde, porque não adianta eu, o coordenador, o Bruninho, não somos pessoas capacitadas com conhecimento efetivo para poder a gente entrevistar para saber se o enfermeiro é bom ou ruim. Tá bom que às vezes numa entrevista, a gente sabe, igual uma entrevista de emprego normal, pode ser que na entrevista a pessoa brilhe, seja ótima, na hora H não seja tudo isso, porém, as chances da gente aumentar um pouco essa qualidade é que um profissional da saúde, como todos vocês, bem formados, especializados, que atuam na área, possam entrevistar essa pessoa e a gente tenha mais segurança que passou pelo crivo de alguém que entenda de saúde do que a gente que não é da área de saúde, né? Então, eu vou depois elencar esses pontos. E aí, a sugestão que eu gostaria de fazer, e é claro, ninguém é obrigado, a gente não pode obrigar ninguém a participar, né, de um grupo desses. Mas o que eu sugeri para o Bruninho, e se vocês estão de acordo, a gente criar um grupo de WhatsApp, a gente não vai adicionar ninguém em primeiro momento. O Bruninho vai mandar no WhatsApp pessoal de cada um esse link do grupo de WhatsApp, e quem estiver disposto, quem topar, e quem se sentir à vontade de participar desse grupo com a gente, para poder passar essas demandas, essa ajuda em cada fato, em cada momento que a gente precise dessa sequência, a gente consegue postar lá no grupo e a gente não precisa de todo mundo sempre. A gente somos em 5, 6, 7 pessoas no grupo. Pessoal, estamos fechando os enfermeiros das temporadas. Alguém pode? 2 pessoas podem. Tá ótimo, duas pessoas entrevistando, vão ser as 7. Outras 2 pessoas para ajudarem com a lista de materiais. Está completo? Não está? O que falta?
eu acho que assim a gente consegue trazer mais qualidade, mais segurança e, logicamente, essa parceria tão fundamental para a equipe de juventude em relação a isso. Só, então, voltando nas duas dúvidas que eu tenho. Quando a gente fala de um contrato com uma ambulância, só para isso ficar claro para mim, eu entendo que a gente encontre alguma empresa de ambulância da região do sítio, no caso da colônia em Campos do Jordão, no caso do VIPS, ali seja Sorocaba ou as suas imediações, a Havaianava muitas vezes está ou em São Roque, ou está em Juquitiba, enfim, para que a gente tenha algum contrato de ambulância da região que dali 15, 20 minutos uma ambulância chegue. É isso, né? Sim. Perfeito. Isso é um ponto. E o segundo ponto, acho que a Patrícia comentou sobre uma maca, né? Tinha que ter uma maca para poder transportar. Por um lado eu entendo, e eu concordo, mas eu pego a maca como exemplo de outras coisas só. Não adianta ter a maca, mas não ter o conhecimento de como colocar a criança na maca, ou de não ter o colar cervical para poder mobilizar talvez ali a coluna da pessoa que caiu, porque no fundo você vai ter uma parte do instrumento, mas se você pegar errado e colocar aquele ranir em cima da maca de qualquer jeito, talvez seja pior do que levantar ele e levar ele andando com apoio, né? Então é só tomar muito cuidado quando a gente também elenca esses equipamentos necessários, que a gente tenha todo o complemento disso e o conhecimento para poder usar. Senão é só falar que tem, na hora H não vai poder usar porque não sabe como utilizar. Igual desfibrilador e assim por diante, mas eu peguei o exemplo da maca, que eu acho que é importante ter isso em mente, né? E os pontos que eu listei aqui, de tudo que foi sendo falado, e até para vocês, depois a gente pode postar isso no WhatsApp também, mas para poder complementar, se vocês assim de bate pronto pensam em mais alguma coisa, até para depois passar a palavra para o restante. Então, um médico de plantão à distância, eu acho excelente, a Verinha falou, e a gente já teve isso no passado mesmo, né? Eu sei que para o médico que fica aqui no fundo, é um grande desafio, né? Porque ele não está vivendo aquilo naquele momento, às vezes também o Madrid liga, ou a enfermeira liga no desespero, mas realmente é de grande ajuda, num caso igual da Patrícia, por exemplo, e quando ela fala do batimento ali a 22, acho que na época foi 32 que tinham falado, em momento algum a enfermeira tinha falado para o Bruno, por exemplo, esse aqui é um exemplo que parece muito besta, mas a gente que é da saúde não sabe, como ela pegou o batimento, foi do pulso, foi isso, né, Patrícia? Não falou que tinha que multiplicar por 2, por exemplo. Então você fala a metade do valor que seria do batimento. Então, às vezes, um médico estando ali em contato, falando... Mesmo que fosse metade, não era possível que fosse isso. Exato. Não, mas é isso. Mas acho que são coisas que você não pensa. O pro Bruninho foi, como eu falei, 22. Às vezes pegou, conta passou em 15 minutos. Geralmente eles contam em 15 minutos. Então, seriam 4 vezes isso, que dá um batimento normal, mais ou menos 88, seria mais ou menos normal. Então, 4 vezes, nem o dobro, como a gente comentou naquela reunião, né? Pode multiplicar por 2, aqui multiplicar por 4. Enfim, são questões que às vezes um médico, estando ali à distância ou estando em contato, são algumas coisas que para ele tem tanta clareza que já consegue orientar quem está ali no meio do incêndio, do fogo cruzado daquele momento, né? Então isso eu acho muito legal. A resposta ainda foi, vamos verificar. E não, ela disse que está certo. Então, assim, ela ainda reanalisou, entendeu? Quase morri quando foi dito Mas isso. oxímetro, isso é muito bom. Eu acho que a ideia do oxímetro, porque o oxímetro é uma coisa barata, isso é uma coisa barata. Dá para ter oxímetro, e o oxímetro já vai ver a oxigenação e já vai ver a frequência cardíaca rapidamente. Então, eu acho que é uma coisa... Perfeito. Então, desse grupo aí, então, o que eu listei, um médico de plantão à distância ao longo das temporadas, né? Essa revisão dos materiais e medicamentos, né? Porque, ó, medicamento diz o pessoal, cada pai manda, preenche na ficha médica, bem descrito, a gente leva as fichas, mas tem remédios e medicamentos mais genéricos que é importante ter, né? Uma Novalgina, um remédio para dor de cabeça e assim por diante. Essa entrevista dos profissionais, que eu comentei, eu acho que é fundamental termos vocês participando desse processo junto conosco. No curso de primeiros socorros, né, o Eli comentou também da Sociedade de Cardiologia, enfim, eu acho que a Salar realmente é um ótimo primeiro caminho, mas com essa supervisão de tanto alinhar o que tem que ser feito, e eu diria mais, que algum de vocês possam estar com a gente nesse dia do treinamento, e até para poder avaliar depois se acha que foi o suficiente, ou se tem que recorrer a um outro treinamento, uma outra equipe, que talvez tenham faltado coisas ali essenciais para uma marrané, para uma colônia, para um acampamento. Eu acho que a parte de hospital da região, isso é fundamental, né? Desde a nossa época, eu lembro de eu chegar a ser carro dos acampamentos algumas vezes, eu chegava no acampamento, todo mundo chegava, tudo mais, eu pegava o carro, eu ia até o hospital para saber, na época não tinha Waze, né? No GPS Garmin ali, eu ia para poder pegar o endereço exato, saber onde era a porta do pronto-socorro. Então, são coisas que se perderam ao longo do tempo, que são essenciais terem, e eu digo mais, eu acho que a gente tem que ter antes disso mapeado, para que vocês também tenham acesso a qual é o hospital mais próximo ali da região,
e que minimamente vocês possam ter talvez ali alguma opinião, ou se talvez alguém conhece algum profissional de lá, o que pode ser muito legal. Essas falas de Sorocaba, é uma cidade perto de São Paulo, talvez vocês conheçam algum médico de lá, é legal ter um contato para num momento de emergência, a gente sabe que contato muitas vezes faz tudo nessa vida, e na área médica não é diferente. Então esse é aval de hospitais. A descrição desses protocolos que a gente tanto comentou aqui, também precisamos de vocês para poder pensar e nessa força de trabalho esses protocolos, e por último, do contrato de ambulância que a gente comentou, também um aval e uma análise se a empresa de ambulância faz sentido. Também a gente tem um contrato, fecha uma ambulância que depois você vai ver, não tem nada dentro dela, ou não tem o profissional adequado para poder conduzir e para poder utilizar os materiais da ambulância. Então também para a gente poder ter esse olhar um pouco mais, esse diagnóstico, vamos dizer assim, da parte profissional. São os primeiros pontos do que eu pensei para uma parte de trabalho efetivamente para o pós-reunião, né? E por enquanto esse eu passo para, não sei, tá como neurologia multidisciplinar, não sei se é o nome, desculpa. Desculpa, é que ficou esse nome aí, eu acabei não colocando o meu nome. Tudo bem? Meu nome é Renata Areza, sou neurologista. Bom, trabalhei muito tempo em porta de pronto-socorro, no início da minha carreira nos Anjos do Asfalto, no Rio, então, e essa questão de questões de saúde em viagens é uma coisa que há muito tempo venho estudando, me interessa, não só em viagens fora da cidade, mas em viagens internacionais, enfim. Então, é um assunto que eu sempre acabo voltando nele e dando orientações. Muitas das coisas que eu iria falar, vocês, os amigos, colegas aqui já comentaram, né? Coisas sobre ficha médica, sobre treinamento de Madrihim, que eu acho super importante, questões de qual materiais levar, enfim, tudo isso já foi comentado. O que eu queria fazer um adendo aí é o seguinte, existem protocolos, essa questão que a Silvia falou dos protocolos é super importante. Na hora H, se as pessoas não tiverem treinadas o que fazer exatamente passo a passo, não funciona. Fica todo mundo desesperado, não se consegue fazer nada na prática ou faz com muito atraso. Então, isso daí a gente não precisa, na verdade, inventar a roda, né, entre aspas. Esses protocolos já existem, né, existe vários materiais de leitura, por exemplo, a Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventura tem um protocolo, tem as normas da ABNT para viagens que são fora da cidade, tem normas para uma série de tipo de coisas, e inclusive viagens que são fora da cidade, ou de aventura, ou que são fora de centros urbanos, enfim, falando tudo que tem que ser feito, né, o que você tem que levar de material, o que as pessoas têm que estar, o que você tem que ter, quantas pessoas, dependendo do número de pessoas, quanta gente tem que ter que esteja capacitada para atender um primeiro socorro, então tem tudo isso, isso tudo já está já é normatizado, digamos assim, tá? Pensei também na questão da Atsalá, mas eu acho que a Atsalá, para vir uma ambulância de São Paulo até o local, dependendo do local, fica muito longe, então tem que realmente ver um local, uma cidade mais perto, que tenha infraestrutura, que tenha ambulância, e fazer já um contrato de antemão, ou não sei como poderia ser isso, para em caso de necessidade da ambulância, essa ambulância ser chamada e ela ficar de sobreaviso, enfim. A questão do médico de sobreaviso, vocês já comentaram aqui, eu ia falar sobre isso, hoje em dia isso é uma prática disseminada, tá? Isso acontece, inclusive dentro de hospitais, às vezes o hospital não é um hospital geral, de ponta, é um hospital numa cidade menor, e os especialistas estão todos na telemedicina, então nada impede de ter uma pessoa responsável na Marrané que vai se conectar na hora, olha, teve uma queimadura aqui, a gente está filmando, tem que ter, claro, tem que ter Wi-Fi, tem que ter uma internet boa, senão nada pode ser feito nesse sentido, mostrar, olha, como é que a gente, mesmo, independente de ser um enfermeiro, de ser um auxiliar de enfermagem, de ser um madrir, para poder mostrar, olha, precisamos sair daqui, precisamos levar para um local, um posto de saúde, ou algum hospital, ou não precisamos, podemos botar só as bandagens iniciais e preliminares e deixar esperar até amanhã, dar analgésicos, o que a gente faz? Entende? Então, eu acho que esse médico de sobreaviso é fundamental, né? E eu também enumerei algumas situações que já foram comentadas aqui, então, por exemplo, feridas cortocontusas, queimaduras, alergias, desde urticárias até alergias de choques anafiláticos, enfim,
coisas que devem ser colocadas dentro do protocolo, que mais? Hemostasia, quer dizer, tem uma ferida, como que você vai, né, que vocês já comentaram, fazer hemostasia, fazer um torniquete, traumatismo craniano, que muitas vezes não é um traumatismo grave, é uma batidinha na cabeça, mas a criança fica tonta, vomita, ou tem uma convulsão, tudo isso tem que ter protocolos para isso, né? Às vezes cai, não sabe se fraturou, se não fraturou. Então, com um curso de primeiros socorros e com alguém especializado, independente de quem seja, e com essa retaguarda médica, eu acredito que funcione bem, tá? Deixa eu ver mais o que eu ia falar aqui. É isso, a rota de saída definida, saber exatamente para onde vai. É isso, enfim, é isso. Obrigado, Vera. Desculpa falar de novo, já que eu já falei meus pontos, mas só me ocorreu aqui durante, é porque eu acho que o que mais me preocupa é o profissional de enfermagem, porque eu acho isso super difícil, achar alguém bom, de novo, eu insistir isso, que esteja disposto a passar um mês fora de São Paulo trabalhando. Então, eu fiquei pensando se de repente a gente não conversa, talvez, na faculdade de enfermagem do Einstein, porque, assim, ó, achar profissionais ruins e não capacitados vai ser muito fácil. Só que a gente vai ficar na mão, sabe? Porque se a gente tá... Todo mundo bateu aqui na tecla de quão importante é essa pessoa, é central no atendimento das crianças, talvez fazer isso, fazer alguma parceria com algum lugar assim, sabe? Porque fico pensando quem é a pessoa que é boa e não está trabalhando. Então, ou ele formou recentemente, nem sei se ser um recém-formado seria um problema, se for de uma faculdade boa, ou assim, quem é essa pessoa, entendeu? De onde a gente vai achar essa pessoa boa que não está trabalhando? Então, por isso que pensei, de repente, a gente conversar lá na faculdade de enfermagem do Einstein, que é boa, ou algum outro lugar assim, para entender aonde a gente vai achar essa pessoa disponível, sabe? E que fez emergência e tudo, enfim. Tudo bem, tem enfermeiros aqui que vão com certeza me falar muito melhor, mas eu acho que, pensando nas pessoas que eu já tive contato, na época que eu era matriarca da Vendava e da Colônia, não estão muito capacitadas para fazer isso que a gente quer, sabe? Eu tinha pensado, desculpa te interromper, Vera, eu tinha pensado em, de repente, verificar as enfermeiras dos colégios mesmo. Pode ser. É isso. Mas aí teria que ver se elas estão capacitadas para uma situação não dentro de um colégio, uma situação outra, né? Eu equiparo uma coisa, os colégios, eu equiparo muito, a Patrícia também falou no começo, né? O quão importante também é isso quando tem as atividades na CIP, aos sábados ou aos domingos, depende, né? Razita, Ave e Colônia. Tem uma grande diferença. Assim como as escolas, a CIP está na Paulista com a Consolação. Você tem um quartel a 5 quadras da Consolação, a ambulância chega em 2 minutos, um monte de SAMU lá em volta, no fundo, numa emergência real. 9 hospitais em 3 quilômetros. Exato, com certeza chega. É muito diferente de um sítio que tem essa diferença, e acontece a mesma coisa com as enfermeiras de escola. Uma coisa mais grave, uma escola liga para uma ambulância ou vai levar para um hospital muito rápido, enfim, se está muito mais acessível, né? Então, acho que isso é mais um ponto que nos diferencia do dia a dia de outros lugares que essas crianças convivem ao longo do semestre, né? Olha, eu penso a experiência que eu não pode ser uma enfermeira recém-formada, já tem que ter uma certa experiência em alguns tipos, algumas questões médicas, como foi citado, então é queimadura, queda, traumatismo, alergias, então tem que ser um profissional que já tem uma certa experiência, que já tenha passado, né, não só na teoria, mas na prática, para saber como agir, porque numa Mahané, numa colônia, vão ter vários tipos de ocorrências que não sejam graves, mas pode ter os mais graves também. Então, eu penso que não pode ser uma pessoa que tenha pouca experiência ou recém-formado. Por isso que eu ainda bato na tecla, mesmo sendo a única aqui, que mesmo assim poderia ser avaliada a possibilidade de ter um médico, sim, ou um enfermeiro qualificado. Entendo, né, que a Vera colocou a dificuldade de encontrar, mas mesmo assim, a gente está numa Mahané, numa realidade que precisa ter isso. Então, ou um enfermeiro já com bastante experiência, ou realmente um médico que esteja ali disposto a atender todo e qualquer tipo de ocorrência. Ainda insisto nesse quesito. Silvia.
Olha, experiência com enfermeiras de colégio, né, quando os meus filhos eram menores, nunca foram muito boas. Elas não sabiam nem o que, né, o que fazer numa febre ou numa dor, geralmente. Era gelinho para tudo e acabou. Então, assim, mas uma coisa que eu discordo é que, às vezes, não obrigatoriamente, às vezes um profissional que acabou de se formar tem teve uma boa formação, ele vai ter condição de trabalhar assim, e é como o resto do pessoal falou. Às vezes ele vai ter mais disponibilidade para ficar lá uma semana, 2. Então, assim, isso daí, às vezes a gente está em hospital, dependendo do hospital, a gente tem enfermeiros que às vezes, assim, eles sabem fazer aquilo que eles estão lá dentro, que eles já estão acostumados, que eles têm mais experiência a fazer. Mas eu acho que isso de ser formado há muito tempo ou não muito tempo, isso acho que é bem relativo. Isso não acho que seria tão, assim, né, importante. Uma coisa que eu queria falar, diferente de tudo, quer dizer, diferente não, eles vão fazer essa primeira capacitação, né? Eu até me comprometeria, eu não sei se eu consigo nesse final de semana, que eu não sei qual que vai ser, se eles vão fazer, se eu vou estar, né, se eu consigo acompanhar. Mas eu posso me comprometer, o Léo vai fazer, o Léo agora começou o 2º ano, mas mesmo porque o ano passado ele foi para o Schnat, então ele parou 1 ano de medicina, então ele já está um pouco já começando dentro da área, bem comecinho, né, tanto que agora, quando teve a Maranelli, estava 1 ano afastado e tinha feito só o 1º ano. Mas eu posso, depois que tiver essa capacitação, eu posso pedir para sentar com ele para ver o que foi falado nessa capacitação, sobre quais condutas, que condutas que eles sugeriram e tudo. E se for o caso, até depois fazer um encontro com o grupo, para que eles possam tirar dúvidas e reforçar algumas coisas, eu me disponho a fazer isso, tá? Da mesma forma que eu também me disponho, eventualmente, a ficar alguns dias da Mahané à distância, né? Pode ter, como alguns sugeriram, de fazer um revezamento. Então, 2, 3 dias fica um, 2, 3 dias fica outro. Eu me disponho, ou de repente, cada um um pouco englobar algumas coisas que sejam mais da sua área. Por exemplo, eu sou do otorrino, então se alguém me ligar que uma criança está com febre, está com dor de ouvido, está com dor de garganta, está com sangramento de nariz, e até esses primeiros socorros básicos, porque como como eu falei, dou aula e eu lido um pouco com isso eu consigo fazer, mas às vezes uma conduta neurológica eu não vou saber como conduzir, então talvez, né, quem tem mais experiência nisso vai poder, né, dar uma orientação melhor à distância. É isso. Cíntia. Não, acho que para tranquilizar, acho que nós vamos conseguir sim encontrar profissional de enfermagem, não necessariamente um que fica o mês todo, mas a gente pode fazer um contato de algumas pessoas, então 4 ou 2 que podem ficar 15 dias cada um, que eles podem utilizar o período deles de férias. Tem muitos enfermeiros docentes que atuam dão aula na disciplina de traumatologia, acompanham o estágio e que têm férias no período escolar, que é junho, dezembro. Então, a gente pode fazer o contato com esses profissionais. Então, assim, eu conheço bastante gente, então é uma possibilidade para a gente não ficar assim, não se preocupar tanto, que a gente vai conseguir para ficar o mês todo. Então, a gente pode ter sempre um grupo, aquele não pode naquela semana, mas pode na outra, então a gente vai revezando, lógico, a gente faz a entrevista, né? A gente faz uma boa escolha, mas tem essa possibilidade dos docentes que são enfermeiros, né? Docentes que têm as férias escolares, então a gente consegue, tanto em junho, né? Julho, dezembro e janeiro. Então, é uma luz no fim do túnel. Eu queria só 2 coisas do que a Silvia comentou, né? De isso, cada médico, cada profissional mais na sua área. Eu gosto da ideia, tudo é que eu acho que esse grupo, essa força de trabalho surge também muito para isso, mas logicamente eu acho que vale a pena a gente ter, vamos dizer, por viagem, não precisa ser um mês inteiro, porque são várias viagens, a gente pode escolher cada vez uma pessoa como uma referência, até porque na hora que acontece, como que o Madrid vai lembrar para qual vai ligar,
ele liga também, olha, esse, se não tiver, vamos dizer, o know-how suficiente para aquele fato, vai ser mais fácil de poder distribuir, entrar em contato com alguém daqui para que possa entrar junto nesse plano de ação, né? Esse eu acho que é um ponto. E a outra coisa que eu ia comentar, eu acho isso, né? A Cíntia falou, não é difícil achar esse profissional e tudo mais. O que a Verinha falou, a gente enfrenta isso há muitos anos, né? Porque a gente também vivia essa dificuldade com enfermeiras, enfermeiros, quando éramos Madrihim, e não é diferente hoje. Então, eu acho que se daqui a gente conseguir talvez encontrar um caminho, uma forma de ter pessoas aí com maior conhecimento e capacidade e experiência, né, na enfermagem para poder nos auxiliar de forma correta nas viagens, é o que a gente mais quer, é o mundo ideal. E é claro, não precisa ser um mês inteiro, né? Hoje, como eu comentei, são de 6 a 7 viagens por temporada. A gente pode ter ali 2, 3, 4, 5, 6 profissionais e que vão ficar, vamos dizer, uma semana, 5 dias, 6 dias, e não um mês inteiro. Então, não é que precisa ser umas férias completas, às vezes você troca um plantão, né? Alguns plantões, alguns dias de folga, enfim. A gente também tem essa flexibilidade. O ideal, logicamente, é que seja o mesmo profissional durante aquela viagem, porque também mudar no meio, até pegar o histórico de cada rani, a rotina de cada um, né? O enfermeiro está sempre na saída da marrané, então os pais às vezes conversam com ele, o meu filho toma hormônio, meu filho toma sei lá o quê, ansiolítico, enfim, a gente sabe que hoje em dia, mais do que 15 anos atrás, tem muitas crianças que têm medicamentos aí rotineiros, né, com constância, então a gente tem essa maleabilidade, isso eu acho que não é para ser um problema em função de ter ou um mês ou nada, né, e logicamente, ter esse apoio de vocês para conseguir encontrar esses bons profissionais, eu acho que só procurando que a gente vai também descobrir, logicamente, se é um bom profissional. E quando a Silvia falar, também estou à disposição 2, 3 dias da Marrané, a gente pode também fazer uma coisa, e se vocês toparem, concordarem, quando a gente contrata uma primeira vez um enfermeiro, uma enfermeira, e tem a dúvida se trabalha direito ou não, mas tem que estar numa primeira viagem para poder ter esse teste, esse pai, essa mãe, vocês podem também passar 1, 2 dias na Marrané para poder avaliar um pouco de perto o trabalho desse enfermeiro. Nada melhor do que ver em loco, em campo, para que essa pessoa esteja lá atuando. Aí você vai voltar, puta, realmente eu acho que foi uma boa escolha, uma boa pessoa, vamos tentar manter ela. Volta, nossa, meu, um desastre e tal, realmente não vale a pena. Vamos ter que procurar novas pessoas para as próximas temporadas. Então, as portas dos sítios vão estar sempre abertas para poder receber vocês, em especial pela segurança dos nossos Madrihim e Hanerim, né? Então, acho que isso também é mais um ponto aí relevante que a gente pode deixar na nossa ideia aí no plano de atuação. Eli. Coisa rápida. Primeiro, falar de novo aqui para a Patrícia que não dá para, né, dividir e entender a tua preocupação e a tua dor que você viveu, mas a gente se solidariza e a gente não pode esquecer que o risco sempre vai existir, inclusive dentro da nossa casa, né, gente? Nossos filhos se machucam aqui dentro, né? Quebram dedo, se cortam, infelizmente isso acontece. Então, eu só acho que a gente também não pode colocar uma tensão e uma pressão nas atividades que devem ser recreativas e leves e que fazem parte da nossa comunidade. Então, eu também não quero transmitir para os Madrihim uma obrigação gigante de algo que não é profissional deles. Então, eu acho que ter o curso de primeiros socorros qualquer pessoa deveria ter, qualquer educador deveria ter, né? Os professores, aliás, a minha esposa dá aula também na CIP, eu já perguntei se ela teve aula de primeiros socorros também, né? Que eu acho que isso faz sentido. Então, o risco existe. Eu acho que a gente não pode maximizar também a preocupação, acho que a gente tem que fazer na medida, por isso que entender e proporcionar o risco, eu acho que é a primeira coisa. Queria sugerir, não sei o nome da colega neurologista que falou aqui, como é teu nome? Meu nome é Renata Areza. Renata, acho legal lá no grupo você trazer, por favor, as referências das normas, porque para mim, como o Fernando aqui trouxe, eu, no primeiro momento aqui, muito cru e raso, acho exagerado a gente falar em maca, ambu e colar cervical para pessoas que não sabem usar. Se precisa usar a maca, significa que a gente precisa mandar algum profissional lá pegar essa pessoa, ponto. Assim, se o transporte é grave o suficiente para eu precisar colocar alguém na maca, a não ser que seja uma emergência, que eu vou colocar ele de qualquer jeito em algum lugar. Sim. Ok? Então, assim, eu sei que a vontade é ter ideia também, né? Não estamos falando de 400 pessoas no mesmo ambiente, então é mais provável ter uma convulsão febril numa criança de 7 anos do que uma parada cardíaca, né? Então, assim, precisamos proporcionar para isso que de novo, tirando o lado de pai aqui, colocando aqui o jaleco, né?
precisamos ter o olhar de profissional para também não exagerar no tom e transformar algo que deveria ser leve em algo pesado, mas sem esquecer a segurança das nossas crianças. Então, eu acho que esse é o equilíbrio que esse grupo vai ter que dar, trazendo um tom mais profissional, trazendo um olhar de quem deveria estar lá. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu, por acaso, estava em Campos do Jordão, a minha filha foi, e a gente pegou 3 dias, que, putz, ela vai viajar, vamos aproveitar, fazer aquela baita viagem. Sobraram 3 dias, eu achei o hotel em Campos do Jordão. Então, assim, fica até fácil, eventualmente. Eu não acho que precisa estar no sítio, eu não acho que precisa estar lá, acho que precisa estar disponível. E eu não acho que a gente tem que acompanhar a atividade da enfermeira. Se a gente não confia, não manda. E eu não acho que precisa ser pessoa treinada em trauma, precisa ser pessoa que sabe cuidar de criança, ponto. Cuidar de criança, o que é o mais frequente? É febre, é ferimento leve, é queimadura. Pô, né? Estamos falando de maneira geral, sem as atividades de maior risco. Então, trauma não é o mais importante. Desculpa, é o mais grave, mas não é o mais frequente. Então, se a gente pegar uma pessoa que a gente entende que ainda precisa de treinamento, vamos ter tempo para fazer isso. Ok? Então, eu acho legal esse grupo ter esse olhar de estar proporcional, senão a gente vai transformar as férias das crianças num hospital e a gente não quer isso. Né? Então, assim, e colocar nos Madrihim uma pressão que também não deveria. Ok? Então, só para também deixar proporcional. Eu nunca maximizei nada, inclusive eu sou conhecida na turma do Omanim por ser a mãe mais permissiva, mas a partir do momento que mesmo o profissional da saúde acontece com os nossos filhos, isso a gente passa a ver isso de outra forma. Então, não é querer transformar, na verdade, acho que vai um pouco abaixo disso, não é transformar a Mahané num hospital, mas sim ter uma maca, porque como é que é saber, por exemplo, no caso do trauma? O mais grave de tudo são os traumas. Os riscos existem, principalmente dentro de casa, né? Até teve uma série há tempos atrás no Fantástico, falando sobre isso com o Dr. Drauzio Varela, mas se eles estão num lugar afastado, que não é uma PEULA, que dá para uma ambulância chegar em 2 minutos, uma estrutura mínima, que não dá para saber se a criança teve uma vértebra ou uma costela fraturada e que se levantar vai perfurar a pleura. Então, eu penso que sim, precisa ter uma estrutura, precisa ter tanto a maca, como alguém que saiba conduzir isso. Então, se for um enfermeiro qualificado, um médico, vão saber conduzir. Então, eu penso que a gente precisa, sim, eu nunca tinha pensado nesses possíveis riscos, nunca podia imaginar que isso ia acontecer numa Mahané com o meu filho, mas a partir do momento que isso acontece, a gente passa a ter um olhar diferente, não só para os riscos pequenos de uma queimadura, um corte, uma queimadura leve, um corte ou uma urticária leve, mas a gente passa a olhar os riscos grandes, de que forma que isso vai ser conduzido longe de casa, longe de tudo e de todos. No caso aqui, eu levei 2 horas para ir, 2 horas e 15 para voltar. Entendeu? Então, e eu poderia ter levado no hospital próximo, mas foi dito que não ia ter estrutura necessária. Então, eu penso diferente, que a gente precisa, sim, conseguir equalizar os riscos grandes e ter uma estrutura mínima para que possa atender esses riscos maiores. Eu não falei maximizar nessa situação, muito pelo contrário. Essa é uma situação grave. Essa é a situação que a gente tem que maximizar. Estou falando das outras. Isso, imagina que eu me ocorrer pensar em ter uma ambulância numa Mahané da Hazit. Eu também já fui em Mahané, também fiquei na fogueira, fiquei com medo de me queimar, mas assim, são coisas que a gente não pensa. Mas quando acontece com a gente passa a ter um outro olhar, técnico, inclusive. A questão é da maca, se você está com essa suspeita, você não vai tirar a pessoa de lá sem um profissional. É isso que eu quis dizer. Então, ter alguém treinado lá para falar assim, ó, preciso de uma ajuda especializada. Essa é a diferença, eu acho que isso faz a diferença. Mas não tinha nem a maca e nem o profissional, então ele foi conduzido andando. E aí na hora eu fiquei pensando, e se ele tá com uma costela fraturada, me perfura a pleura, a ambulância não chega, o que eu faço, entendeu? Quando começa a passar esse filme na tua cabeça, você começa a pensar de que forma isso pode ser real, num atendimento real, que dá para não custar, o que não dá para pagar, entendeu? A gente começa a pensar que pode acontecer com o filho de qualquer um, então de que forma conseguir cuidar disso, né? Sem dúvida.
Eu mesmo já fraturei o pé numa marrané, então eu sei o que é isso e me botaram para continuar correndo. Assim, eu lembro disso, eu lembro. Fraturei o pé na marrané e é isso. E fiquei lá, eu concordo com você. Veja, de novo, acho que todo mundo aqui tem um enorme respeito e preocupação. Então, entenda, não fiz uma crítica a você, muito pelo contrário, a gente está aqui exatamente para dar essas respostas. Certeza, eu entendi. Eu falei que meu filho está revolucionando a história da Razit e da CIP. Ô, pessoal, eu queria aproveitar até pelo adiantado da hora, né? Na verdade, para a gente não se estender tanto, eu acho que a gente conseguiu chegar já num primeiro passo do que a gente espera aí para os nossos próximas semanas e meses. Já coloquei ali, eu passei aqui no chat, né, o link do grupo de WhatsApp para quem quiser topar fazer parte. O Bruninho também vai mandar para vocês no WhatsApp pessoal de cada um, para ter o link fácil, às vezes é mais fácil do que aqui pelo computador, que o chat depois some. Eu queria pedir 3 coisas. A primeira delas, Dudu, depois entra no grupo, não sei se depois você vai querer ficar ou não vai ficar, mas para poder passar certinho quando vai ser essa data da Atsalá. Eu acho que é importante passar porque, como eu falei, eu acho que talvez valha a pena alguém daqui poder brifar um pouco mais eles, possivelmente, ou poder estar lá no dia para acompanhar se vai ser passado tudo o que julgam necessário ou não, tá? Com certeza. Obrigado. Vou ir atualizando vocês. Eu não sei exatamente como está a nossa situação com eles. Pelo que eu lembro, a gente estava bem apalavrado para acontecer o curso. Mas, sim, vou atualizando todos e seria um prazer, né? E ajudar muito se tivesse alguém presente para supervisionar, sim. E lembrando para a gente isso, Bruninho, você, para estender isso para a Vaianava e para a Colônia também, né? Porque acho que é importante, a gente está todo mundo numa mesma página, a gente consegue otimizar também esforços e deixar todo mundo mais ou menos equalizado em relação a isso. Aí depois isso o Bruninho, depois ele conversa com o Fih, com a Pri, para a gente poder também englobar eles. A segunda coisa que eu também queria pedir, se vocês conhecerem outros pais ou mães de Hanihim e Madrehim, que vocês acham que faça sentido, que não estão aqui hoje conosco, mas que faça sentido estar nesse grupo, passem para eles, expliquem um pouquinho do que foi, se quiserem conversar comigo ou com o Bruninho, fico super à disposição, mas passem o link se toparem para estar junto com a gente também nessa força de trabalho, tá? E a terceira coisa, eu coloquei na descrição já do grupo esses pontos que eu elenquei, também essa complementação que a Verinha nos passou aqui no chat, em relação aos tipos aí de profissionais da área médica, que são importantes a gente ter, e agora para a gente ter esse plano de ação. Se vocês verem qualquer outra coisa que faltou, que vale a pena, que pensou depois, enfim, fiquem à vontade, complementem lá. Realmente é que seja um grupo para a gente focar nisso. A gente não quer que fique mandando corrente, fique mandando um monte de mensagem, não é essa a ideia, mas que a gente possa de lá realmente tirar o melhor que a gente pode e precisa para a nossa juventude, né? Então contem conosco, assim como a gente conta com vocês, e se verem ao longo dessa jornada alguma coisa errada, estamos no caminho errado, não é assim, assado, passem para a gente. Vamos realmente tentar fazer uma coisa mais profissional e eu acho que a gente tem essa abertura hoje com vocês, né, essa disposição e disponibilidade, a gente garante que para toda a CIP traz mais tranquilidade ao longo das nossas viagens. Como eu falei no comecinho, não sei se tinha entrado todo mundo, hoje, ao longo de um mês de julho ou dezembro, janeiro, são praticamente 500 jovens viajando pela CIP. Então é muita gente, é muita responsabilidade, o que exige também, acho que essa atenção e profissionalismo nosso. E só tenho a agradecer aí pelo tempo de vocês, uma boa noite, bom restinho de semana, e a gente vai se falando com certeza. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, Boa gente. noite. Tchau, Tchau, gente. Boa tchau. noite. Tchau, A tchau. todos. Obrigadão, tchau, tchau. Muito obrigado. Opa, todo mundo já saiu.